Almir, você me ouve? Muito bom dia. Ouço sim, ouço sim, Antônio. Bom dia, tudo bom? Estão me ouvindo direitinho? Só não vou poder reproduzir os destaques aqui, porque eu estou usando o Não, aparelho não, que normalmente eu, eu tenho tudo os bem. Eles estão destaques aqui, aqui. se você quiser eu vou direto. Né? Beleza. O primeiro destaque é a capitalização da Previdência dará 388 bilhões por ano aos bancos. E o segundo destaque é projetos neoliberais destroçaram a indústria. Então eu vou ao primeiro destaque, tá bom? Que é sobre a Previdência. Nos últimos dias, a gente vem sempre aqui no nosso quadro falando a respeito da reforma da Previdência. Não tem como não ser. É o principal item da pauta econômica no momento. O próprio governo Jair Bolsonaro insiste nessa proposta, na tramitação. Mesmo a pauta política vem girando em torno da aprovação ou não dessa medida, né? O esforço do governo no Congresso Nacional para aprovar a medida, a própria mídia gira sempre todo o noticiário político em torno disso, e, é claro, o noticiário econômico também. Um dos aspectos da reforma da Previdência é a introdução, a implementação do sistema de capitalização, ou ele total, o parcial, uma transição para o regime de capitalização. Então, vários estudos estão surgindo agora para tentar simular como vai ser esse sistema de capitalização, qual é o custo econômico de implementar. Porque o governo Bolsonaro não vem apresentando, né, nos seus relatórios, quando apresentou a medida, na audiência que o Paulo Guedes fez, tanto no Senado quanto é a seguinte, na Câmara, ele não esmiuçou o sistema, quanto que ele custa a sua implementação. Então, agora, uma corrida de vários setores da sociedade contra e a favor, especialmente os contras, para tentar esmiuçar o impacto do sistema de capitalização. Um desses estudos é feito pela Unafisco. A Unafisco, para quem não sabe, é a Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal. E a Unafisco é uma entidade muito séria, porque representa essa categoria e, mais do que isso, sempre se pautou por um estudo bem científico sobre os gastos públicos. E ela se dedicou a estudar quanto o sistema de capitalização vai gerar de lucro aos bancos, que são os principais interessados no sistema de capitalização. O debate sobre a urgência e o modelo mais adequado para mudar as regras da Previdência Social e das concessões de aposentadoria, pensões e benefícios do INSS, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, gira em torno da arrecadação e da despesa previdenciária. Existe uma guerra de narrativas nesse momento em torno sobre a arrecadação e as despesas, que justificariam ou não a reforma da Previdência. No centro dessa guerra de narrativas está a proposta do governo de criar um modelo de capitalização, onde cada trabalhador terá que dar conta de juntar o dinheiro suficiente para se aposentar após 20 anos de contribuição no mínimo e depois de completar 65 anos, no caso dos homens, ou os 62 nas mulheres. Enquanto isso, o dinheiro acumulado das contribuições será administrado por um banco que vai cobrar taxas pelo serviço. O modelo em vigor atualmente é conhecido como regime de repartição, na qual as contribuições de trabalhadores, empresas e tributos do governo financiam os gastos com as aposentadorias. Então, o modelo atual ele é tripartite. Com a capitalização, não. Né? O trabalhador individualmente vai acumular, vai juntar o dinheiro para a sua aposentadoria. Lembrando que o modelo de capitalização é um modelo utilizado
no Chile, e que vários países do mundo chegaram a adotar e voltaram atrás. O modelo em vigor atualmente, né, o regime de repartição, né, ele foi reintroduzido, tá? Por exemplo, na Argentina, mas lembrando, insistindo, o modelo de capitalização está em vigor no Chile. O Chile hoje vive uma epidemia de suicídio de idosos, porque 80% das pessoas não conseguem, suas aposentadorias são muito menores do que eles pensaram, se programaram para se aposentar, e mais da metade dos aposentados chilenos recebe menos de um salário mínimo. Então, a Unafisco fez um estudo para calcular o lucro que o modelo proposto vai gerar para os bancos e quanto o trabalhador terá de aposentadoria. Segundo o estudo da Unafisco, os bancos deverão lucrar 388 bilhões de reais por ano. 388 bilhões de reais por ano. Na capitalização, que é uma espécie de poupança, como eu já tinha dito, que o trabalhador terá que fazer para se aposentar, os bancos cobram uma taxa de administração anual sobre o valor do patrimônio acumulado até então. E também é cobrada uma taxa de carregamento mensal sobre os depósitos feitos na conta individual de capitalização. O estudo da Unafisco considerou uma taxa de carregamento de 2% e uma taxa de administração de 2%, que é muito pequeno, porque por aí existem fundos de investimento e fundos de pensão com taxas de administração e de carregamento até superiores a esse percentual. Mas tomando como referência esses dois, que são pequenos, né, que são o mínimo que o mercado brasileiro atualmente cobra, né, gerou esse montante. Para chegar no valor médio anual de faturamento dos bancos, a Unafisco considerou 2 ciclos de 35 anos. No primeiro, ao acumulado do patrimônio, e no segundo, a entrada de mais trabalhadores e o pagamento dos primeiros benefícios. Ao fim do primeiro ciclo de 35 anos, o faturamento acumulado das instituições financeiras atinge 34,51% do patrimônio acumulado pelos trabalhadores. No final dos 2 ciclos, daqui a 70 anos, o lucro dos bancos atinge 102,58% do patrimônio acumulado. Já o trabalhador terá uma renda baixa, no valor equivalente a 1/5 do que ele recebia quando estava na ativa. Ou seja, para cada R$100 de renda média, a aposentadoria equivalerá a R$20. A queda será explica, né, o documento da Unafisco, porque o modelo novo não terá mais a parte de contribuição das empresas, como é no modelo de repartição. Tá bom? Esse é o projeto do governo que está na PEC, na projeto de emenda constitucional número 6. Eles pretendem diminuir os custos das empresas. Esse o discurso do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Sem a contribuição do empregador, esse patrimônio acumulado atinge um valor que não é suficiente para pagar a aposentadoria do trabalhador durante a sua expectativa de sobrevida. Inclusive, foi o registro colocado na pesquisa do diretor da Unafisco, o Mauro José Silva. Por exemplo, um operário que recebe 3 salários mínimos e contribui sozinho com 11% deste valor em seu sistema de capitalização. Se ele começou aos 25 anos, depois de 35 anos de contribuição, ele teria R$ 258.500. No estudo da Unafisco, que considera a taxa de juros reais de 2,9% ao ano, o valor seria suficiente para assegurar 7 anos de aposentadoria com um valor igual a 3 salários mínimos, mantendo então o padrão de vida. Porém, para que o valor acumulado fosse distribuído até os 84 anos de idade, que é o limite da expectativa de vida, o valor da aposentadoria seria de R$ 1.100, 1/3 da renda média que o operário está acostumado. Além disso, na conta também entram os valores cobrados pelo banco
ao longo dos anos, considerando uma taxa de administração, como eu já disse, de 2% ao ano e uma taxa de carregamento de 2%. O saldo do patrimônio do operário iria cair para R$ 168.700. Com isso, na realidade, ele teria dinheiro suficiente para apenas 3 anos recebendo o equivalente a 3 salários mínimos. Na distribuição do valor até os 84 anos, o valor da aposentadoria seria igual a R$ 600, o que é equivalente a 1/5 do valor referente ao padrão de vida que ele tinha quando trabalhava, e ganhava R$ 3.000. Na audiência pública sobre os detalhes da PEC 6, que aconteceu na CCJ da Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não soube explicar como será o modelo de capitalização e não falou sobre os lucros que os bancos terão com a mudança. O estudo apresenta uma metodologia para que se possa calcular o tamanho do mercado de capitalização financeira relacionando para os fins previdenciários. Isso significa, meu amigo e minha amiga, que os bancos são os mais beneficiados com o sistema de capitalização. Tá? É o mais beneficiário. E também explica por que os bancos andam tanto propagandeando o quanto será benéfico a reforma da Previdência, sem mostrar com detalhes como vai ficar as aposentadorias dos trabalhadores com a adoção tanto do sistema de capitalização, quanto as mudanças, as dificuldades que estão sendo introduzidas para garantir os benefícios no sistema de repartição. Então, nós vamos ter, na verdade, hoje, cada vez mais, um sistema, com a introdução da reforma da Previdência, nós teremos cada vez mais dificuldades por o trabalhador aposentado. E uma outra coisa, por que os grandes patrões estão tão interessados na reforma da Previdência? Porque eles ambicionam o fim da contribuição sobre folha, né, que hoje representa 20% sobre a folha de pagamentos. E também o fim da parcela da União, da parcela do poder público. Com isso, eles vão desviar esse montante que é do poder público, que ele arrecada nas chamadas contribuições sociais e aplica no sistema de repartição, ele vai desviar esse montante, por exemplo, para pagar a dívida pública. Coisa que o Paulo Guedes defende, embora no projeto, no texto do projeto, nas justificativas do projeto, ele não coloca o quanto ele diz que vai ser economizado no que será empregado daqui para frente. Então, mostra o quanto a reforma da Previdência é nefasta para o conjunto dos trabalhadores. Então, é isso que eu queria destacar, queria reforçar, destacando essa matéria no noticiário. É uma matéria que está lá no cantinho de página, né, porque fala mal da reforma da Previdência, mostra a verdade, na verdade está falando mal, mas mostrando a verdade, fazendo um estudo, uma simulação totalmente realística de como o sistema de capitalização só beneficia os bancos, né, e o quanto tá, vai penalizar o trabalhador. Vamos lá ao segundo destaque. Né? O segundo destaque é que saiu um conjunto de pesquisas medindo o peso da indústria do setor de manufaturas no PIB brasileiro. Então, a manufatura no Brasil regrediu 42%, enquanto no mundo a queda foi de apenas 1%. Isso mostra quanto o projeto neoliberal e os projetos neoliberais, tomando como referência os vários governos, sucessivos últimos governos do Brasil, destroçaram a indústria brasileira. O setor industrial vem perdendo participação no PIB do Brasil desde os anos 1980. Em 2018, a indústria de transformação
representou apenas 11,3% do PIB, né, o que é, né, isto é, quase a metade dos 20% registrados em 1976, a preços constantes, né? É o menor patamar desde 1947. Desde a década de 1980, sucessivas administrações neoliberais, com raros intervalos, implantaram políticas de abertura comercial e tecnológica daninhas ao país. Esse foi um estudo apresentado pelos economistas Paulo Morceiro, da USP, e Joaquim J.M. Guilhoto, da OCDE, que mostra um quadro mais grave nos setores de maior intensidade tecnológica: máquinas e equipamentos, química e petroquímica, automobilística, outros equipamentos de transporte, etc. São justamente setores de maior intensidade tecnológica. Nestes, a participação no PIB começou a declinar prematuramente. Em conjunto, os setores de maior intensidade tecnológica perderam 40% de peso no PIB desde 1988. Na própria análise, o Morceiro e o Guilhoto, né, eles afirmam, assim, entre aspas, isso é grave e prejudicial ao desenvolvimento do país, dado o dinamismo tecnológico nesses setores. E ambos fizeram esse estudo para o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o IED. Entre 1980 e 2015, o PIB manufatureiro no Brasil acumulou aumento de 28%, enquanto a dos Estados Unidos alcançou 4 vezes mais do que isso, e o mundo como um todo 6 vezes mais. Excluído a China, tá? O peso da indústria de transformação no PIB regrediu somente 1% entre 1980 e 2015, enquanto que para o Brasil esse declínio chegou a nada menos do que 42%. Se fala no mundo hoje muito de sociedade pós-industrial, de desindustrialização, mas vem até caindo a participação da indústria no mundo todo. Mas o do Brasil foi muito grande. Em 2016, o setor de informática e eletrônicos era responsável por 0,5% do PIB do Brasil, enquanto nos Estados Unidos representou um percentual de 3,5 vezes maior. Nesse mesmo ano, o Brasil contribuiu com apenas 0,5% do valor adicionado global desse setor, enquanto China e Estados Unidos lideram respectivamente com 28% e 22%. Tá? O próprio cientista Rogério César de Cerqueira Leite, que é um importante cientista brasileiro, em recente artigo, mostrou como pressões externas aniquilaram a nascente indústria digital brasileira, com o fim da reserva de mercado de informática. O próprio projeto CIVAM, que é um projeto de vigilância na Amazônia, que envolve satélites, radares, alijou a tecnologia nacional de radares e sensores comprando de fora. E é um projeto de defesa nacional, de soberania. Finalmente, com a lei da propriedade industrial, foram extintas 1.050 estações de produção do setor de química fina e 350 novos projetos foram abandonados. Significa que essa desindustrialização precoce do Brasil e acelerada se deve, inclusive, à ação do próprio poder público, uma ação equivocada ou que está beneficiando justamente as multinacionais, em detrimento da indústria nacional e da produção nacional. Então, enquanto a China, num igual período, entre 1980 e 2018, vem se industrializando, um país que era rural, e se transformando no segundo maior PIB do mundo, o Brasil fez o caminho inverso, se desindustrializou. Então, sobre as mãos de políticos neoliberais, introduziram políticas neoliberais. Então, o Brasil, que poderia estar se transformando cada vez mais numa posição do PIB melhor, né? O Brasil chegou a ser o 8º maior PIB e, recentemente,
nos anos 2000 chegou a ser o quinto maior PIB do mundo, nós, o enfraquecimento da nossa indústria, nós estamos regredindo o nosso PIB, não só o PIB industrial. E cada vez mais, a pesquisa não mostra, passamos a ficar dependentes da exportação de commodities. É isso, Antônio. Almir, desculpa eu não poder interagir com você aí. Não, sem problema, Antônio. Olha só, tá olhando, mas não tá vendo, né? Márcio Faria, de Santo Antônio de Pádua, a gente agradece aí, acompanhando sempre toda a programação, inclusive a participação aqui através do Facebook do amigo Almir Cesar Filho no Economia é Fácil, versão reduzida. Roberto Baeta, Sandra Vargas, Erlon Siqueira, Douglas Arantes, Leandro Carneiro, André Tamandaré e João de Souza, que apresenta aqui, o João Alexandre, o Vida em Debate. Prestigiado, amigo. Antônio, como sempre, queria agradecer a cada um e a cada uma que assistiu à nossa live ou está ouvindo pelos aplicativos. Pedir para aqueles que estão assistindo pela live, dar seu like, né, apertar lá o botão de like, compartilhar na sua própria página pessoal, tá, para fortalecer o projeto, para mais pessoas verem, e, é claro, postar em grupos. E a gente, como sempre, oferece as opções, né, para aqueles que assistiram pela live, em outro momento, quando não poderem estar assistindo pelo Facebook, a gente lembra nossos amigos ouvintes que nós temos um aplicativo exclusivo, né? Vocês podem baixar no Google Play, o CL Web Rádio, e, é claro, as opções de assistir pelo site, né? Nós temos o streaming, a rádio é transmitida pelo streaming, www.clwebradio.com, e as duas opções de rádios online, de aplicativos de rádio online, e vocês vão lá dentro do aplicativo e digita Censura Livre, ou CL Web Rádio, vocês podem estar ouvindo ao vivo, né, a nossa programação. E, é claro, convidar os nossos ouvintes para quinta-feira, que a gente vai ter o programa versão estendida, ao vivo às 20 horas, quintas-feiras. E, como sempre, a gente convida também para seguir assistindo a programação da nossa rádio. Antônio, por finalizar... Heloísa Leandro também. Heloísa Leandro também, a gente agradece aqui a audiência. Tá, eu queria, para finalizar, Antônio, como sempre, pedir para os ouvintes mandar um e-mail, né, para economiaefácil@gmail.com, tudo junto, sem acento, economiaefácil@gmail.com. É isso, Antônio. Muito obrigado, Almir. Obrigado a você, Antônio, um forte abraço a todas e todos, e convidar aí nossos ouvintes a seguir assistindo ou ouvindo a programação do Censura Livre Web Rádio. Até o nosso próximo encontro. Tivemos, então, a participação do Almir Cesar Filho, economista no quadro Economia é Fácil, versão reduzida aqui no Boletim Censura Livre. Eu vou encerrar a nossa live agradecendo a quem participou, quem acompanhou, curtiu e compartilhou. Vamos seguindo, então, nos aplicativos e também no nosso site.